plantas psicotrópicas ou no caso de trabalho tranquilo isso. Se a propriedade é utilizada para trabalho escravo ou plantio de plantas psicotrópicas, maconha, né? Aquela folha lá da cocaína, as plantas psicotrópicas, ela pode ser expropriada numa desapropriação chamada confiscatória. Como o Estado vai lá e confisca, o governo vai lá e confisca, não tem indenização em dinheiro. Tranquilo isso? Agora a pergunta que não quer calar. Para desapropriar, tem que ter processo ou o governo vai lá e já expropria? Tem que ter processo por conta do contraditório e da ampla defesa. Tranquilo isso? Exatamente. O cara tem que ter o direito de se defender. Todos esses casos aí a pessoa tem direito de se defender. Vamos lá, próxima. Tranquilo, meu brother, aí? Propriedade. Todos os tipos de desapropriação. No direito administrativo, vocês têm que estudar lá. Isso aqui é desapropriação. Quando você vai para o direito administrativo, o que é que vai ter lá? Intervenção do Estado na propriedade. Tombamento. Você vai lá. Tem prédio que não pode mexer na fachada. Ali não é desapropriação, é intervenção do Estado na propriedade. Se está no edital de vocês, vocês têm que dar uma olhadinha. Por exemplo, requisição administrativa. Né? Tem lá aquele caso também, que está lá na Constituição, que é o caso da requisição administrativa, quando o governo vai lá, em caso de iminente perigo público, né? Ele vai lá, pega uso da propriedade, depois devolve, se causar dano ele indeniza. Próxima questão, tem lá 7, né? Em nenhuma circunstância haverá penas cruéis ou de morte. Já viu que está errado, porque existe pena de morte. Agora o restante está certo aí, viu? Caráter perpétuo, não pode ter pena. Trabalhos forçados, não pode ter pena. E de banimento também não pode ter pena. Pena de morte, em exceção, pode. Próxima questão. 8. A Constituição determina que os crimes de racismo, a prática de tortura e o terrorismo são imprescritíveis, inafiançáveis e insuscetíveis de graça e anistia. Errado. Vamos lá. Certo, errado, vamos lá. A gente tem lá uma tabelinha que ajuda a fazer, né? Tem uma tabelinha aqui que ajuda a fazer. Já lá? Uma tabelinha que ajuda a fazer. Nós temos aqui, por exemplo, os crimes, vou abreviar aqui, CR, viu? Os crimes inafiançáveis. Aqui nós temos quem? Os crimes que não graça ou anistia. Graça ou anistia. E nós temos aqui os crimes o quê? Os crimes os crimes imprescritíveis. O que significa dizer que aqui, ó, vou colocar aqui para vocês, gente que não é do direito, quando ele fala de crimes imprescritíveis, está relacionado a tempo. Quando ele fala de inafiançáveis, ele está falando em dinheiro. Quando ele falar dos crimes que não comportam graça ou anistia, ele está falando de perdão. Tranquilo isso? Está falando de perdão. Então, ó, os crimes que não comportam, que o tempo não se sujeita para poder deixar de punir, que são imprescritíveis, tempo, está relacionado ao tempo, é o quê? O racismo ou os crimes de grupos armados ou paramilitares.
Acrescentar aqui. Tranquilo? Se você comete um crime de racismo, por mais que o Estado não consiga lhe punir num certo tempo, 20, 30 anos, 40 anos, 50 anos, quando o Estado lhe encontrar, ele pode lhe punir. O que não acontece, por exemplo, com alguns crimes. Você furta. Se o Estado não punir você num determinado prazo, ele não pode mais punir, porque o crime prescreveu. Crimes imprescritíveis são aqueles crimes que não prescrevem. Não confunda racismo com injúria racial. Racismo é um crime relacionado à sua qualidade racial. Então, o cara não lhe matricula aqui no PhD cursos, por exemplo, por conta da sua cor. Isso é um crime de racismo. O cara não deixa você entrar no supermercado por conta da sua cor. Isso é um crime de racismo. Injúria racial é quando você denigre a pessoa diretamente, injúria, né? Porque você fala diretamente a pessoa, reduzindo ela, diminuindo, com preconceito. Neguinho, por exemplo. Entendeu? Você está denegrindo a pessoa e está falando diretamente. É uma injúria, como outra qualquer, só que racial, em razão da cor. Tranquilo isso? Então, o racismo é outro tipo de crime. Grupos armados. As milícias. Não é isso? As milícias, se você está lá, quadrilha, bando, grupos armados, para cometer crimes, esses crimes também são imprescritíveis. Aqui a tabela fica mais simples, né? São os crimes que não comportam graça ou anistia, perdão. Veja lá. Quais são os crimes? Tráfico. Tortura. E os crimes hediondos. CH. Então, ó, esses crimes não comportam perdão. Por mais que você cometa eles, traficou, torturou ou cometeu terrorismo, não comporta o quê? Perdão. Então, você não pode ser perdoado. Veja lá. Todos esses crimes aqui, ó, eles estão onde? Nessa coluna aqui dos inafiançáveis. Os 3 T's. Os crimes hediondos, racismo e os grupos armados. Se você cometer, você não tem como pagar para sair. Veja lá. Ainda sobre esse ponto aqui, da graça ou anistia, a gente vê assim ainda. Veja lá. A graça, ela é concedida pelo presidente da República, por meio de decreto. A anistia, ela é concedida por quem? Pelo Congresso Nacional. Por meio de quê? Lei. Por meio de lei. Tranquilo? Para não confundir lá. Então, a questão está errada. Em nenhuma circunstância haverá apenas 8. A Constituição determina que os crimes de racismo, a prática de tortura e o terrorismo são imprescritíveis. Ele coloca todo mundo aqui, ó. Prática de tortura, terrorismo são imprescritíveis. Não. Tortura e terrorismo está na outra coluna. Eles vão confundir as colunas, eles vão trocar. Ele coloca tortura, terrorismo são imprescritíveis. Coloca nessa coluna. Quando, na verdade, está nessa aqui, ó. Ele coloca todos os crimes aqui. Quando, na verdade, aqui só está racismo e grupos armados. Ele pega crimes daqui e coloca aqui. É isso que a banca faz. A banca vai trocar. Vai trocar a ordem. Tranquilo isso? Eles vão trocar a ordem. Posso andar? Veja lá, nona questão. Em uma execução fiscal, se o juiz da causa, ao constatar o desaparecimento de certo bem objeto de penhora, determinar a prisão do correspondente depositário judicial, essa ordem de prisão, segundo o STF, será válida, uma vez que somente se proíbe a prisão do depositário infiel contratual. E aí? Você sabe o que é o depositário infiel? É aquele que tem o condão de guardar o bem e se desfaz. Depositário infiel contratual. Infiel contratual. Relação contratual. Então, por exemplo, eu compro um carro em 76 meses e vendo o carro. O banco que me vendeu o carro tinha eu como garantidor. Eu era o depositário do carro, o guardador do carro. Me tornei infiel porque não cumpri com a minha obrigação contratual de guardar e cuidar do carro, porque o carro não é meu ainda. Isso é uma relação contratual.
Mas também tem a relação do depositário infiel relacionado ao processo judicial, que é quando o juiz penhora os bens e aquela pessoa que ficou como depositário tem que guardar os bens até o final do processo. Em qualquer dos casos, não cabe mais a prisão do depositário, não cabe mais a prisão do depositário infiel. Em qualquer dos casos, não cabe a prisão do depositário infiel. For o depositário infiel, não cabe prisão mais. O STF já tem esse entendimento. Agora, veja lá. Qual é o esquema daqui? Qual o problema dessa questão? Que o depositário, segundo a Constituição Federal, tem dois tipos de prisão. Isso aqui, ó, quando a Constituição trata da prisão cível, prisão cível significa dizer que prisão criminal tem um monte, né? Da prisão cível significa dizer duas coisas. A gente tem dois tipos de prisão. Pensão e do depositário fiel. Então, segundo a Constituição Federal, nós temos esses dois tipos de prisão. Tranquilo? Se perguntar na prova de vocês assim, se existe previsão na Constituição da prisão do depositário infiel, na Constituição tem. Tranquilo? Agora, o STF, ele só aceita um tipo de prisão civil, que é a prisão o quê? Pensão. Não. Já é entendimento porque é uma questão de tratado internacional lá do Pacto de São José da Costa Rica. Então, no ordenamento jurídico externo, já nos direitos humanos, isso já está bem pacificado, no sentido de quê? Que não cabe prisão por dívida. Então, não cabe prisão por dívida. Mas cabe prisão por pensão. Então, segundo a Constituição, dois tipos de prisões. Civil. Tem que perguntar, você tem que olhar a questão e ser frio para dizer. A Constituição... Cabe não recurso não, porque se você disser assim, ó. A Constituição traz previsão para a prisão do depositário infiel. Certo. Porque a Constituição fala, nunca foi tirado isso da Constituição. Segundo o STF, cabe a prisão do depositário infiel. Errado. Segundo o STF, cabe a prisão por pensão alimentícia. O devedor de pensão alimentícia. Certo. Segundo a Constituição, cabe prisão do devedor de pensão alimentícia. Certo. Então, a coisa, a resposta que está na Constituição escrito, e não cabe recurso, porque está escrito, nunca foi tirado. Agora, se perguntar assim... mas só que nunca tem... Porque a pergunta é taxativa, o CESP é capcioso. Ele pergunta se está escrito. Ele não pergunta se o ordenamento jurídico vigente, assim, assim. Ele pode perguntar os dois. A sua resposta vai depender. A Constituição prevê, por exemplo, a prisão do depositário infiel? Prevê. O ordenamento jurídico brasileiro prevê a prisão do depositário infiel? Não mais prevê. O ordenamento jurídico, que é o ordenamento jurídico brasileiro? É as decisões, os entendimentos, os tribunais, o STF, entendeu? Entenderam, gente? Estão me entendendo? Então, o STF não comporta a prisão do depositário infiel. A Constituição traz os dois tipos de prisão. O STF só um tipo de prisão. Tranquilo, gente? Vou passar. Então, a questão aí está errada porque for depositário infiel, não cabe prisão, segundo o STF. Ele fala aí na questão de S. Pode olhar que ele fala aí. Segundo o STF, será válida? Não. Segundo o STF, não será válida a prisão do depositário infiel. Segundo o STF, você fala segundo a Constituição, era outra história. 10. É o quê? Os dois casos, porque ele confunde só. Ele fala depositário infiel e depositário infiel contratual. Os dois casos de depositário infiel, se for judicial, contratual, não caberia prisão. Por exemplo, eu fui fazer uma penhora uma vez com um oficial de justiça na casa de uma mulher e a gente, por exemplo, nomeou todos os bens da penhora. Como a gente não tinha como levar geladeira, freezer, levar tudo, o que a gente fez? Nomeou o marido dela como depositário fiel. Ó. Semana que vem a gente volta para pegar os bens para levar para vender, para leiloar, entendeu?
de modo básico para vocês. Semana que vem, quando a gente voltou, estava lá? Mas ninguém. Por quê? Porque não cabe mais prisão do depositário. Provavelmente ele ligou para o advogado dele e disse, faça o quê? O advogado, fuja. Fuja, sai daí, meu filho, não dá prisão, não. Agora, se fosse antigamente, dava prisão. Que tinha gente no Brasil sendo preso por causa de dívida, era um absurdo. Esse é o caso de depositário. É o caso típico de depositário infiel. Então, não cabe mais prisão dele. Mas a Constituição ainda prevê. 10. O acesso à informação é um direito fundamental de todos. Devendo os órgãos e entidades públicas disponibilizar informações de interesse coletivo ou de interesse particular do solicitante, ressalvadas as informações que sejam imprescindíveis à segurança da sociedade e do Estado, ou as que violem o direito à privacidade. Certo. Veja lá, inquérito policial. Se for uma questão de segurança, o delegado é obrigado a falar? Se ele falar, o cara foge, meu irmão. Vai ser lá restrito a um monte de gente. Mas, por exemplo, a transparência. Tem muitas coisas que não é questão de segurança nacional, não é questão de segurança do inquérito, das informações. E aí ele pode ser divulgado. Se for uma questão de segurança, ele já não precisa divulgar. Outra coisa, questão de intimidade. A questão é de intimidade. O processo lá tem uma certa intimidade. A questão geralmente de guarda, reconhecimento de paternidade, DNA, essas coisas. Já está violando a intimidade, pode violar a intimidade, aquele processo vai tramitar em quem? Segredo de justiça. Então, ele não pode ser, às vezes, divulgado. Por exemplo, já peguei vários processos, por exemplo, e quando eu tento acessar, eu não consigo, porque está em segredo. Eu tenho que ir lá, pedir habilitação com a procuração, bonitinha, dizer que a família quer que eu veja, para poder autorizar eu ver. Qualquer pessoa lá não vai poder ver aquele processo está em segredo. Entendeu? Então, é isso. Então, tem casos que, por conta da segurança ou da privacidade, os dados eles não são expostos. Então, a questão está certa aí. 11. A garantia do mínimo existencial. Veja lá. E essa questão aqui é uma questão boa para cair em prova hoje em dia. Porque é uma questão também doutrinária. Questão doutrinária. Bem grande eu botar, vamos? Reserva do possível. Veja lá. Então, ó, eu tenho lá a questão falando de dois princípios, mínimo existencial e reserva do possível. Levanta a mão aqui quem sabe o que é mínimo existencial. Quem sabe o que é reserva do possível? Veja lá, primeira coisa. Mínimo existencial, quero que você lembre do seguinte, ó. É um direito o quê? Fundamental. Tranquilo? Reserva do possível é o grana, seus valores, dinheiro. Vocês lembrar disso. Lembrar de dinheiro. Então, veja lá. Mínimo existencial está relacionado ao seguinte. Você, como cidadão, como uma pessoa que está dentro do ordenamento jurídico brasileiro, vai ter uma série de direitos individuais, sociais, por exemplo, educação, moradia, saúde. Esses direitos eles têm que ser garantidos pelo Estado de forma mínima. Eles têm que ser garantidos, na verdade, na melhor possibilidade possível do Estado. Mas você sabe que o Estado não garante da melhor maneira possível. Então, ele tem que ter um limite mínimo de garantia. Limite mínimo de garantia de saúde, limite mínimo de garantia de educação, de moradia. Ele tem que implementar os direitos fundamentais com o mínimo possível. Então, gente, o que acontece?
às vezes, quando você vai requerer o seu direito fundamental ao Estado, o que é que o Estado alega? Que não tem dinheiro. Aí você alega que tem o direito àquele direito fundamental. E ele alega que não tem dinheiro. Vou dar exemplo. Você vai num hospital público com uma doença grave, o remédio lá é muito caro. O Estado dá um remédio? Não dá. Você vai para a Universidade Federal e quer ter vagas, por exemplo, para entrar num curso, por exemplo, de medicina. Tem vaga para todo mundo? Não. Mas ele garante um mínimo. Quando ele não garante o mínimo, o que ele faz? Ele alega que não tem dinheiro. Exemplo, tem um advogado em São Paulo que o remédio dele era caríssimo, milhões. E quando ele requereu o remédio do Estado, o que é que o remédio disse? O que é que o Estado disse? Que não tinha dinheiro. E alegou que princípio? Reserva do possível. Se eu lhe der o remédio, eu não vou ter dinheiro para dar o remédio das outras pessoas. Isso é o que o Estado alega. Não confunda o que é o seu direito e o que o Estado alega. O seu direito cria, na verdade, um empecilho para o Estado. Diz assim, ó, você não pode alegar que não tem dinheiro, você tem que garantir um mínimo. Você tem que garantir um mínimo. E o Estado é obrigado a, muitas vezes, dar o remédio baseado nesse princípio aqui, do mínimo existencial. Pelo menos o mínimo você tem que garantir. E o advogado entrou na justiça e conseguiu direito à medicação, baseado no princípio do mínimo existencial, direito à saúde. Era um mínimo que o Estado poderia fazer, era dar um remédio, por mais que fosse caro. Estado, eu sou hipossuficiente nessa relação. Você tem muito mais condição de pagar o meu remédio do que eu. É o mínimo existencial. Reserva do possível que o Estado alega. Agora vamos para a questão. A garantia do mínimo existencial, que decorre da proteção constitucional à dignidade da pessoa humana, certo até aí? Restringe o princípio do mínimo existencial, ó, ele restringe a invocação da reserva do possível como óbice, a concretização do acesso aos direitos sociais. E aí? Por que está errado? Esse mínimo existencial, ele tenta restringir a reserva do possível. Porque se não fosse esse mínimo, o Estado diria sempre que não tem dinheiro para nada. Não tem dinheiro para aposentar o povo, não tem dinheiro para dar saúde, não tem dinheiro para dar educação. O que acontece? Aí existe o princípio do mínimo existencial para restringir isso que o Estado faz. De não dar os direitos sociais a todo mundo. E o mínimo existencial, não, você tem que dar pelo menos o mínimo. Olha lá o que a questão diz. Restringe, o mínimo restringe a invocação da reserva do possível como óbice. A concretização do acesso aos direitos sociais. A questão está certinha. Cuidado com o CESP nisso, viu? Você tem que ter uma leitura do português e fazer o elo. Qual o princípio que está falando, o óbice? Provavelmente, o que é que vocês fizeram o elo aí? Dizendo que restringe está relacionado ao quê? A reserva. Não é a reserva que restringe. Quem está restringindo é o mínimo. Um princípio está restringindo o outro. Tranquilo? Está certinho aí. Tranquilo? Próxima. Então, para a prova, só quero que você lembre disso. Mínimo é o seu direito. Mínimo essencial é o seu direito que você tem. Reserva do possível é que o Estado alega. Ele alega para não implementar o seu direito. Por exemplo, vocês querem fazer concurso. Ele vai dizer que tem concurso para todo mundo? Não. Ele vai dizer, minha verba só dá para fazer concurso para essas pessoas, para esse limite, para essa quantidade. Ele alega logo verba, alega logo dinheiro, que não tem dinheiro. É não? Próxima. 12. Constitui os chamados direitos de primeira geração os direitos civis e sociais, caracterizados pelo valor da liberdade. Por quê? Os direitos de primeira geração, coloca aí, políticos, civis e políticos. Primeira geração são os direitos civis e políticos. Sociais são o quê? Segunda geração. São os direitos de igualdade, por exemplo. Caracterizado pelo valor da liberdade. Não. Veja lá como eles fazem confusão. Eles confundem. Então você tem lá, basicamente isso aqui. Você tem aqui. Primeira. Você tem aqui
Qual a característica deles? Quais são os tipos de direitos? Direitos individuais, né? Direitos pautados, primeiramente, na liberdade. Direitos pautados na liberdade. Direitos individuais. Direitos segunda geração ou segunda dimensão. Ou geração. Você vai ter aqui os direitos pautados o quê? Igual. Igualdade. Você vai ter o quê? Os direitos sociais. Sociais. Terceira dimensão, você tem o quê? Ou geração. Você tem o quê? Os direitos difusos. Direitos difusos. Você não consegue saber quem é a pessoa que está usufruindo do direito. Exemplo, meio ambiente. Direito do consumidor. Esses direitos aqui também são chamados de quê? Solidário é pautados na só. Significa dizer, gente, que esses direitos aqui, ó, solidariedade, é o se preocupar com o próximo. Não basta mais eu ter direitos individuais, me preocupar comigo. Direitos de igualdade, sociais, coletivos. Deu aquela preocupação, por exemplo, da implementação do Estado. Aqui eu não tenho essa relação. Aqui já é uma evolução dos direitos no sentido de quê? Eu me preocupo com o próximo. Olha lá o meio ambiente. Quando eu cuido do meio ambiente, eu me preocupo com o próximo. Aqui são chamados de, né? Negativos. Esses direitos aqui são chamados de... Por quê? Porque aqui é o fazer do Estado. Aqui é o não do Estado. Tranquilo? Não fazer do Estado. Então a questão aí confunde tudo. O que é que eles vão fazer em prova? Trocar. Veja lá. Os direitos de primeira dimensão são pautados na igualdade. Os direitos de terceira dimensão são pautados como os direitos individuais. Os direitos de liberdade são tidos como os direitos coletivos. É isso que eles fazem. É isso que eles fazem. Os direitos difusos são conhecidos como os direitos de liberdade. É isso que eles fazem. Confundem. Entendeu? É isso que eles vão fazer lá. Uma questão bem certa disso. Porque vem 10 questões de direito constitucional e vem um monte de questão de direitos humanos, o assunto como é mais restrito, vem alguma coisa disso aí. Certeza. Certeza, isso é uma certeza. Quase toda a prova é isso aí, é certeza. E eles vão confundir dessa maneira aí para vocês. Confunde. Vamos lá, próxima. A alimentação é um direito social. Pequenininha, né? Questão terrível, né? Essa questão pequena dessa dá raiva, né? Eu sempre digo, eu odeio questão pequena. Uma raiva. Hoje é uma questão pequena, pelo amor de Deus, muito pequena essa questão, eu vou nem responder. E aí, certo ou errado? Alimentação, direito social? Certo. Alimentação, direito social. Direito social. Questão nojenta, né? Dá raiva dela, pô. Eu tenho raiva de questão pequena. Tenho raiva de questão, eu tenho raiva de tudo, né? Provavelmente vem em prova. Porque o edital de vocês só divide assim, né? 3 tópicos. Basicamente... Tá valendo? Voltando aí, galera. Basicamente, o edital de vocês, o que acontece? Ele trata de 3 tópicos só. Direitos fundamentais, organização do Estado e a segurança. Né? Então, o que acontece? Parece que são 3 tópicos, mas é assunto que
Só peste, né? Só organização do Estado. Então, a gente tem lá no final, no artigo 136, aquele assunto que poucos alunos chegam, porque quando vem exaurir os direitos fundamentais, já está cansado. O primeiro tópico. Quando chega a organização do Estado, fica pelo meio do caminho, né? Aí nem chega, às vezes, nas medidas de exceções, que são o quê? Estado de defesa e estado de sítio. E às vezes nem estuda também a intervenção. Mas vamos lá, esse assunto eu julgo que é muito importante e a gente vai ver alguns tópicos dele agora. Algumas coisas importantes dele. Veja lá. Esse assunto, ele está relacionado ao sistema de crises. Às vezes o Estado, ele passa por situações de calamidade, situações de desastres, situações de perturbação da paz social. E o Estado, segundo a Constituição, cria mecanismos para quê? Para restabelecer a ordem, ou para preservar a ordem, para deixar o quê? A gente numa situação de normalidade. Quem já viu esse assunto aqui? Pelo menos a maioria já viu. Veja lá. Então, a gente tem no direito constitucional esse assunto chamado Estado de Defesa. Eu vou fazer várias perguntas e eu preciso do feedback de vocês. Porque a leitura do 136 em diante já ajuda a fazer a prova, viu? A mera leitura já vai ajudar a fazer a prova. Mas tem o CESP, sempre o quê? Inventa moda dentro desses assuntos, dentro da leitura CESP. Veja lá. Chega lá no 136, você vê lá, a última pergunta lá do questionário de vocês aborda esse tema. Veja lá. Ó. A 29 diz assim, ó, diferentemente do que ocorre na decretação do Estado de Defesa, a decretação do Estado de Sítio pelo Presidente da República depende de prévia e expressa autorização do Congresso Nacional. Ele faz uma comparação entre dois institutos, Estado de Defesa e Estado de Sítio. Primeira coisa, o Estado de Defesa, gente, já vou colocar aqui, é uma medida em relação ao Estado de Sítio, é uma medida mais branda. É uma medida mais branda. O Estado de Defesa, ele vai tratar de ordem pública, paz social, tentar preservar, restabelecer essas coisas, ordem pública e paz social. Então, o artigo diz assim, ó, Presidente da República, aí você já tira, por exemplo, quem é o quê? O titular de fazer o quê? O decreto. É um decreto lá. Então, quem é o titular? Presidente da República. Ele decreta o Estado de Defesa, redundantemente, por meio de um decreto presidencial, um decreto de Estado de Defesa. Mas ele antes, para decretar, ele ouve dois conselhos. Olha o verbo, pode. Veja lá, desse verbo pode, o César também brinca. Então, quando ele diz pode, quer dizer o quê? Que ele não está, Então, você tira daqui que ele não está, o quê? Obrigado. Daqui você tira o quê também? Que o presidente tem o quê? Ele tem um poder discricionário. Não é isso? Então, você brinca. A possibilidade de decretação do presidente da República envolve o poder discricionário do mesmo. Sim, ele tem um poder discricionário. Ele não é obrigado a decretar, pode. Então é discricionário. Dele decretar ou não. Conveniência e oportunidade. Ele decreta ou não. Mas antes de decretar, ele tem que ouvir. Aí já ouvir, o César também brinca. Ele é obrigado a ouvir. Ele é obrigado a ouvir. Mas ele não é obrigado a seguir. Então, antes de decretar, se ele for decretar, ele tem que ouvir o Conselho de Defesa e o Conselho da República. Por que esses conselhos? Eles são pessoas mais entendidas do assunto. Porque, às vezes, o caso é de calamidade pública, o presidente não entende tanto. Então, tem que instruir da melhor maneira o presidente para ele o quê? Tomar a melhor decisão possível. Não que ele vá tomar a decisão que o conselho dissesse. Diz assim na questão. Os dois conselhos opinaram pela decretação do Estado de Defesa. E o presidente não seguiu. O presidente pode fazer isso? Pode, ele pode não seguir, que é discricionário.
Os dois conselhos opinaram por não decretar o estado de defesa. Mesmo assim, o presidente decretou. Ele pode decretar? Pode. Diferenciar do conselho? Pode. Agora, veja lá. Quando o presidente ele vai decretar, ele decreta em duas circunstâncias. Para preservar ou para restabelecer. Se é para preservar, ele é preventivo. Existe decreto de estado de defesa preventivo? Sim. Quando ele tenta preservar a paz, a ordem pública. Por exemplo, ele está tendo a movimentação no país que ele possa vir prejudicar a paz social. Ele pode decretar preventivamente uma medida de exceção para o quê? O Estado não cair numa situação caótica. Então ele vai tentar o quê? Preservar. Restabelecer. A ordem pública está, por exemplo, o caso lá do Rio de Janeiro, um exemplo. Quando foi o caso do Rio de Janeiro, por exemplo, primeiro eles vão analisar qual era a medida melhor. Eles podiam fazer a intervenção, eles podiam decretar um estado de defesa. Então eles optaram por decretar a intervenção. É outra medida. Eles optaram lá pela intervenção, você poderia, naquele caso, hipoteticamente, decretar um estado de defesa. Porque ali, ó, a ordem pública estava comprometida. A paz social estava comprometida. Então, ó, já era um caso que de restabelecer. Ali já era um caso repressivo. Você pode entender assim, repressivamente. Entendeu? Caso repressivo. Então, ó, uma coisa importantíssima no estado de defesa. Ele é local restrito. Então, quando você for fazer lá o estado de defesa, digamos que isso aqui seja o decreto. É um papel. Vem lá o presidente da República e vai dizer, por exemplo, no primeiro item, o local. E esse local tem que ser restrito. Tem que ser um local restrito. Ele tem que dizer onde é local. Por quê? Porque vai que ele manda o exército para o local restrito, ou então as forças de segurança pública, e eles estão atuando em outro local, ampliando. Não pode, está violando o decreto. O decreto ele é taxativo, tem que ser seguido. Se eu decretei naquela localidade, tem que ser cumprido naquela localidade. Tranquilo? Então são locais restritos. O presidente vai lá e faz o decreto. Está aqui o decreto, né? Estado de defesa. O presidente da República vai lá e decreta e tem que colocar o local restrito. Segunda coisa que ele tem que fazer é o prazo. Quem sabe o prazo? No máximo 30 dias. Cuidado com isso. Ele pode decretar por menos. A Constituição não fala que tem que ser 30. Na prática, ele vai decretar. Na prática, mas a Constituição nunca é prática, né? Ele vai decretar no máximo em 30 dias. O prazo é máximo 30 dias. Prorrogável uma vez por igual. Se ele decretou em 20, ele pode prorrogar por mais 20. Decretou por 10, ele pode prorrogar por... É igual, a Constituição fala igual ao período. Então tem que ter cuidado com isso, que o CES vai dizer que ele decretou por 10 e depois quer prorrogar por 30. Não pode. Tem que ser por igual período. Então, por exemplo, ó, o local é restrito determinado quando comprometer a ordem pública, a paz social, em quais circunstâncias? Grave instabilidade institucional, que envolve a ordem pública e a paz social, ou calamidade de grandes proporções de natureza. Alagoas ali, de que estrada ali, aquela região ali todinha está um caos, por desastre, por grande calamidade de proporções de natureza. Calamidade de grandes proporções de natureza. Então, pode ser um caso de decretação do estado de defesa para trazer de volta a normalidade. Uma coisa é certa, não confunda. Ter presença dos militares, presença da polícia, não quer dizer que é um estado de defesa. Às vezes o governo manda o exército, mas não é estado de defesa. Quantas vezes o governo mandou o exército para o Rio de Janeiro e nunca foi intervenção, nunca foi estado de defesa? Entendeu? Essa medida aqui, eles utilizam a segurança pública ou o exército. Eles podem utilizar o exército, ou a segurança pública, ou os dois. Eles intervêm por meio
das forças de segurança e o Exército. As Forças Armadas, na verdade, Exército, Marinha e Aeronáutica. Ou por meio das Forças Armadas ou por meio das Forças de Segurança Pública. Tranquilo? Então, não quer dizer que está lá as Forças Armadas ou as Forças de Segurança Pública, que é Estado de Defesa, a primeira coisa. Então, dizer que eles estão lá, e é um Estado de Defesa, quando tiver o decreto. Colocando em locais, dizendo qual da causa, se é uma calamidade, vai ter que estar aqui. Se é, por exemplo, uma grave instabilidade, vai ter que estar no papel. Porque ele tem que cumprir o que está aí. Tranquilo? Então, ó, o que acontece? Quando o presidente faz esse decreto, ele tem que enviar necessariamente esse papel num prazo de 24 horas para quem? Para o Congresso Nacional. Em 24 horas, ele primeiro decreta, já estava lendo. Aí ele manda lá para o Congresso. O Congresso Nacional, ele vai fazer o quê? Vai votar por maioria absoluta, uma medida grave. Então tem que ser a maioria absoluta. Maioria simples ainda aprovava, toda hora teria decreto de defesa. Então a maioria absoluta, a Constituição fala em maioria absoluta. Então significa que essa medida aqui vai ser submetida ao Congresso Nacional, eles vão votar e por maioria absoluta vão aprovar. Se aprovar, o que acontece com a medida? Permanece. Se o Congresso Nacional rejeitar o decreto, o que acontece com o decreto, com a medida? Cessa imediatamente. Então, segunda pergunta. O presidente ele pode decretar, não é isso? Pode decretar. Se os conselhos, se ele divergir do conselho, ele pode decretar mesmo assim? Pode. Mas se o Congresso Nacional, pergunta diferente agora, se o Congresso Nacional não autorizar, não ratificar, não aceitar o decreto, o que acontece com a medida? Cessa ou o presidente ainda pode seguir? Cessa. Então, ó, o Congresso Nacional vincula quem? O PR, o presidente da República. O Congresso, a decisão do Congresso Nacional vincula o presidente da República. Tranquilo? Porque no Congresso Nacional estão os representantes do povo. Então é o povo que vai dizer se vai querer gastar mais com a medida ou não, se vai querer aquela medida lá ou não. Indiretamente é o povo. Então, por isso que o presidente, que nesse estado aqui, se o Congresso opinar, se o Congresso rejeitar a medida, o presidente ele não pode seguir. Tranquilo isso? Outra coisa que cai muito em prova. Cai muito em prova. O presidente da República decretou, submeteu em 24 horas, Congresso ratificou e o prazo se encerrou de 30 dias, mas a medida ela não foi, a ordem e a paz não foi restabelecida. A ordem e a paz não foi preservada. O que acontece aí? Ele pode prorrogar por igual período. Pergunta de prova. Estado de defesa decretado, presidente ouviu os conselhos, Congresso Nacional ratificou, aceitou a medida, presidente vai prorrogar o decreto. Presidente é obrigado a submeter novamente o decreto que prorroga no prazo de 24 horas para o Congresso Nacional. Certo ou errado? É errado, né? É o quê? Certo ou errado? Errado, certo. Veja lá. Quando ele vai renovar a medida, tem que fazer tudo novamente, como se fosse um novo. Tranquilo? Submeter de novo e aprova tudo de novo. Entendeu? Se ele vai prorrogar, tem que ir lá submeter novamente. Cuidado com isso, viu? Cuidado com isso. Se ele vai prorrogar, ele tem que fazer tudo e submeter novamente. Entenderam isso? Pronto. Então, gente, ó, 30 dias, no máximo, por mais 30 dias. Quando ele submete lá o papelzinho, o decreto, para o Congresso Nacional, o que vai acontecer? O Congresso Nacional tem um prazo de 10 dias para se manifestar. Tranquilo? Tem um prazo de 10 dias para se manifestar. Para poder dizer lá, a gente quer ou não quer. Tem uma questão aqui importantíssima, que é o seguinte. Se o Congresso Nacional,
ele, por exemplo, ele estiver em recesso, Congresso Nacional em recesso, qual o prazo que o Congresso Nacional tem para convocar uma reunião extraordinária? Porque pode acontecer do decreto ser feito quando o Congresso está de pausa. A Constituição vai dizer que quando o Congresso Nacional estiver em recesso, o presidente do Congresso Nacional, que é o presidente do Senado, ele vai convocar uma reunião extraordinária num prazo de quantos dias? Quantos dias? No prazo máximo de quantos dias? No prazo máximo, 5 dias. E olha que esse prazo máximo é igual para o estado de sítio também, viu? É igual para o estado de sítio. Então, ó, prazo máximo de 5 dias. Pergunta de prova. Uma vez convocado a reunião extraordinária do Congresso Nacional se manifestando sobre o decreto, aprovando, o Congresso Nacional ele volta, por exemplo, a ficar de recesso, ou ele vai ficar na ativa até terminar a medida? Ele fica até terminar a medida. Então, ó, uma vez convocado extraordinariamente, o Congresso Nacional fica até a medida. Tranquilo? Mandamento constitucional. Uma vez convocado extraordinariamente, ele fica até terminar a medida. Tranquilo isso? Oi? Se aprovar. Se aprovar. Porque se não aprovar, não tem medida. Meu Deus. Já terminou a medida. Os caras já não aprovam de provar para ir para casa, né? Já não quer trabalhar mesmo. Então, gente, é isso aí. Vamos lá. Algumas restrições. O César vai fazer o quê, ó? Olha o que o César vai fazer com você. É torturar vocês, ó. Vai colocar o quê? Suspensão. Jamais. Estado de defesa só pode ocorrer restrições de direitos. César vai falar tudo bonitinho. O que é que o César vai falar? Presidente um caso que comprometeu a paz social. O presidente da República utilizou das prerrogativas constitucionais que lhe confere e decretou estado de defesa em local restrito, num prazo de 30 dias, aprovado pelo Congresso Nacional, ouvido o Conselho de Defesa da República e suspendeu o direito de reunião. Tudo bonitinho. Aí o que você faz? Fumo. Por quê? Não é suspendeu, é restringiu. Você faz isso. Ele coloca tudo bonitinho e uma palavrinha no meio para ali lascar. Ali lascar. É assim que o César faz. É ou não? É assim que ele faz. Ele tortura, ele castiga, né? Vai onde você... Ele sabe que você não sabe, pô. Ele sabe que você não sabe. Ele diz, ele não sabe disso. Eu vou perguntar isso. Ele sabe o que você não sabe. Ele tem uma bola de cristal, pô, ele, pô. Ele sabe como que você vai fazer a prova no futuro. Ele, vou lá na ferida ali, eu vou na ferida ali. Aí ele vai lá. Veja lá. Ele pode ainda restringir um direito, 2 direitos, todos os direitos previstos na Constituição. Quais são os direitos? Reunião, sigilo das correspondências, sigilo das comunicações telegráficas, sigilo telefônico, ocupação de bens e serviços públicos, na hipótese de calamidade pública. A outra hipótese aqui, ó. Ele pode restringir esses direitos. Veja só. Ele tem que colocar o direito que vai ser restringido. Se ele colocar aqui que restringiu o direito de reunião naquele local restrito, e ele estiver restringindo na prática também o sigilo das comunicações telegráficas ou telefônicas, que não está no decreto, o que acontece? Está certo ou está errado isso? Legal, não está certo. Então, o Congresso Nacional pode depois punir o responsável pela medida. O presidente ele pode responder depois por pena de crime de responsabilidade.
quantidade. Porque ele tem que cumprir essa medida aqui, ó. O que está escrito, que o Congresso aprovou o que está aqui. Se ele colocou aqui que queria restringir reunião e depois está restringindo outro direito, isso aqui está pecando, está inválido. Ele tem que seguir o que está no decreto. Tranquilo isso? Por conta disso, deles violar, às vezes, o próprio decreto, é que existe, por exemplo, as formas de controle. Ou também chamada de fiscalização. Existem 3 políticas, né? Controle político, por exemplo. Primeiro aqui, ó. Prévio, concomitante, posterior. Tranquilo isso? Qual é o controle político prévio? É aquele controle que é feito no início, quando ele manda para o Congresso. Então, esse controle prévio é feito por quem? Pelo Congresso Nacional. Por quê? É daquela aprovação ou não. Se o Congresso Nacional negar, ele fez um controle prévio. Se ele autorizar, ele fez um controle prévio. O que é o controle prévio? Analisar se o decreto está dentro dos conformes da Constituição, está no prazo certo, ele não botou 40 dias, por exemplo, se ele colocou um local restrito, se ele colocou restrição e não suspensão de direito, se ele colocou daqueles direitos, todos que existem na Constituição, se ele colocou só os possíveis, não colocou um mais além, prisão perpétua, um exemplo grotesco. Entendeu? Então ele tem que cumprir o mandamento constitucional. Por isso tem a fiscalização prévia, o controle prévio, que é feito pelo Congresso Nacional. Controle concomitante. Como é esse controle? Esse controle concomitante, basicamente, é quando o Congresso Nacional envia 5 parlamentares. O Congresso Nacional vai lá e envia 5 parlamentares para o local da medida, para eles fiscalizar o quê? Se estão cumprindo isso aqui. Ele envia 5. O SESC faz o quê? Diz que envia 5 senadores. Errado, ele envia 5 parlamentares. Pode ser 5 senadores? Pode. Mas não tem isso na Constituição. Pode ser 5 deputados? Pode, mas não tem isso na Constituição. Ele envia 5 parlamentares. Entendeu? 2 senadores, 3 deputados, assim vai. Ele diz que envia 5 parlamentares. Diz quantidade de senador e de deputado. É para não errar isso. Depois de parlamentares, senadores. Como assim? Envio de parlamentares. O Congresso Nacional optou por enviar 5 senadores. Optou, sim. Se ele optou, agora se quiser que é obrigado a enviar, aí que está errado. Entendeu? Pode ser misto, pode ser. Ele envia 5 parlamentares para fiscalizar. Posterior, o presidente da República, ele envia o quê? Uma cartinha para o Congresso Nacional. Ele informa o presidente ao Congresso Nacional o quê? As medidas tomadas. Se alguém foi preso, se foi eficaz a medida, se trouxe de volta à normalidade, se não trouxe, quais os bens que ele ocupou, se cumpriu ou descumpriu, se alguém morreu.